Londres, 23 de agosto de 2010. O relógio marcava 4h48 da tarde, quando a polícia britânica foi acionada para verificar um desaparecimento incomum. O endereço, Rua Alderney, número 36, no coração de um bairro tranquilo da capital. A princípio, parecia mais um caso comum de alguém que não atendia o telefone há dias. Mas, quando os agentes arrombaram a porta do pequeno apartamento, eles não sabiam que estavam prestes a entrar em um dos mistérios mais perturbadores da história moderna da espionagem britânica. O apartamento estava silencioso, nenhum sinal de luta, nada fora do lugar. Mas havia algo errado, algo que a atmosfera denunciava antes mesmo de qualquer evidência concreta. Os agentes avançaram até o banheiro. E ali, no meio do azulejo frio e da luz pálida que vazava pela janela, encontraram uma mala esportiva vermelha, trancada, com cadeado. E dentro dela, o corpo de Gareth Williams. O corpo estava nu, em posição fetal, dentro da mala trancada. Não havia sangue, não havia sinais de luta, não havia impressões digitais de terceiros. E, ainda mais estranho, a chave da mala estava dentro dela, junto ao corpo. Era como se Gareth tivesse conseguido o impossível, trancar-se por dentro de uma bolsa esportiva e morrer asfixiado. Mas como? A polícia tentou seguir o protocolo, isolou a cena, chamou os peritos, mas cada passo da investigação parecia abrir uma nova contradição. O apartamento estava trancado por dentro, não havia sinal de arrombamento, e os vizinhos não ouviram nada. Gareth era um homem de hábitos reservados, brilhante, metódico, apaixonado por ciclismo e matemática. Não tinha esposa nem namorada, tampouco tinha inimigos, apenas não gostava de falar muito sobre o seu emprego. O corpo já estava em decomposição avançada, o que indicava que ele havia morrido cerca de uma semana antes, por volta de 16 de agosto. Entre o silêncio das paredes e a ausência de respostas, nascia uma dúvida que até hoje paira sobre o caso. Gareth Williams foi assassinado ou morreu em um acidente bizarro? O problema é que nenhuma das versões parecia possível. Se foi assassinato, como alguém conseguiu trancar o corpo por dentro sem deixar rastros? Se foi acidente, como uma pessoa conseguiria entrar e trancar a mala com a chave junto ao corpo? Era um dilema digno de um roteiro de filme de espionagem. Até porque essa história, de fato, envolvia um espião. Quando estava vivo, Gareth havia sido agente do MI6, o Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido. Com o passar dos dias, a história saiu das mãos da polícia e caiu no domínio da mídia. Jornais de todo o mundo estampavam manchetes como "O mistério do espião da mala", "O caso mais estranho do MI6", "Morte sem explicação em apartamento de agente secreto". E quanto mais informações vinham à tona, mais impossível a narrativa se tornava. A família de Gareth, em desespero, começou a pressionar a polícia. Eles acreditavam que o caso estava sendo encoberto,
que alguém de dentro do Mi-6 sabia o que realmente havia acontecido, mas estava ocultando provas. A morte de um espião envolve segredos de Estado. E em casos assim, a linha entre a verdade e a versão oficial costuma ser tênue, às vezes praticamente inexistente. Aos poucos, começaram a surgir detalhes sobre a vida de Gareth que a maioria desconhecia. Ele trabalhava em operações de escuta eletrônica, colaborando com o FBI em investigações sobre lavagem de dinheiro russa e redes de crime organizado com possível envolvimento de governos. Era um cargo de altíssimo sigilo. Qualquer falha, qualquer vazamento podia custar vidas ou reputações inteiras. Quando o corpo de um espião é encontrado em circunstâncias inexplicáveis, a pergunta nunca é apenas como ele morreu, mas sim quem queria que ele morresse e o que estava tentando esconder. Mas existia de fato um assassino nessa história? O apartamento de Gareth Williams parecia ter parado no tempo. O computador estava ligado, a louça limpa sobre a pia e uma xícara ainda repousava na mesa da cozinha, com resíduos de café seco, como se alguém tivesse saído apenas por alguns minutos e nunca mais voltado. Os agentes vasculharam cada cômodo. Nada parecia fora do lugar. A mala era vermelha, de tecido esportivo, e estava perfeitamente posicionada dentro da banheira. Não havia marcas de arrasto nem manchas de sangue. Tudo era limpo, limpo demais. Nada que indicasse luta, resistência ou até mesmo dor. O corpo não tinha nenhum sinal de ferimento, nem uma gota de sangue. Mas o detalhe mais bizarro não era o corpo em si. Era o cadeado, trancado por fora. E a chave, inexplicavelmente, estava dentro da mala, ao lado do cadáver. A cena era impossível de explicar. Mesmo os peritos mais experientes se entreolharam, sem saber por onde começar. Era como se o próprio Gareth tivesse executado um truque de ilusionismo mortal. Algo que desafiava qualquer lógica humana. O corpo já estava em decomposição avançada. Os legistas estimaram que a morte ocorreu entre os dias 15 e 16 de agosto, ou seja, cerca de uma semana antes da descoberta. Os vizinhos não notaram nada estranho, além de um forte odor nos últimos dias. A perícia inicial revelou algo ainda mais intrigante. Não havia nenhuma impressão digital na borda da banheira, na mala ou no cadeado. Nada. Nem de Gareth, nem de outra pessoa. Era como se todas as superfícies tivessem sido limpas cuidadosamente, o que levantava a primeira grande contradição. Se foi um acidente, por que alguém teria limpado tudo? E, se foi assassinato, quem teria conseguido apagar até as impressões do próprio Gareth sem deixar rastro algum? A autópsia trouxe ainda mais dúvidas. Não havia sinais de violência, nenhum ferimento interno, nenhum hematoma. E, o mais desconcertante, nenhum indício claro de como ele morreu. Nem envenenamento, nem overdose, nem estrangulamento. A morte de Gareth Williams simplesmente não tinha causa aparente. Era impossível determinar se ele havia morrido dentro da mala ou antes de ser colocado ali. As ações e omissões do Mi-6 também foram alvo de críticas e alimentaram diversas teorias da conspiração. Os pais de Gareth, Ian e Ellen Williams, afirmaram publicamente que o filho não era o tipo de pessoa a faltar ao trabalho sem aviso.
Ele era meticuloso, pontual e dedicado, o tipo de funcionário que, se atrasasse 5 minutos, enviava um e-mail explicando o motivo. Se isso for verdade, é de fato estranho que o Mi-6 tenha demorado 7 dias para alertar sobre o desaparecimento de Gareth. Como um dos principais analistas de inteligência do Reino Unido podia simplesmente sumir por uma semana sem que ninguém notasse? A resposta oficial foi de que houve um erro administrativo. Durante a varredura do apartamento, mais uma contradição apareceu. O laptop de Gareth estava no quarto completamente zerado de impressões digitais. Os peritos descobriram que todos os dados de navegação haviam sido apagados manualmente alguns dias antes da morte. Coincidência? Ou tentativa de ocultar informações sensíveis? Em se tratando de um espião e de um que trabalhava diretamente com o FBI em uma investigação sobre lavagem de dinheiro russa, era impossível ignorar essa possibilidade. E havia outro detalhe perturbador. O corpo de Gareth não mostrava sinais de tentativa de fuga. Nenhum arranhão por dentro da mala, nenhuma marca de unha, de desespero, de resistência. Era como se ele tivesse entrado ali conscientemente, ou como se não tivesse força para reagir. Isso levou à suspeita de que ele poderia ter sido sedado ou drogado antes de ser colocado na mala. Mas, novamente, os exames toxicológicos não mostraram nada conclusivo. Mais uma contradição, mais uma peça que não se encaixava. Sem evidências materiais, restava à polícia testar a hipótese de morte acidental. Foram chamados 2 contorcionistas profissionais para tentar reproduzir a cena, entrar na mala, trancar-se por dentro e deixar a chave junto ao corpo. Após 400 tentativas, nenhum deles conseguiu. Nem com técnicas de flexibilidade extrema, nem com adaptação da mala, nem com o cadeado original. O veredito dos especialistas foi claro: humanamente impossível. Com a hipótese de acidente perdendo força, boatos começaram a circular. Colegas de Gareth afirmavam que ele estava prestes a deixar o MI6 e voltar ao GCHQ, sua antiga agência. Ele teria se sentido desiludido com o ambiente do serviço secreto e comentado que algo estava errado nas últimas semanas. Ninguém sabia o que exatamente, mas alguns acreditavam que ele havia descoberto algo que não deveria ter descoberto. O MI6 tentou justificar o seu suposto erro humano. Alegou que Gareth estava de férias não oficiais e que ele não tinha horários fixos. Porém, a hipótese do acidente voltou a ganhar força quando a polícia relatou itens femininos no apartamento de Gareth que incluíam roupas de luxo avaliadas em cerca de 25 mil libras, sapatos de salto, maquiagem e perucas. E, nos computadores de Gareth, registros de acesso a sites fetichistas e fóruns de bondage. Os experimentos com a mala também foram retomados. Desta vez, usaram um modelo idêntico ao original e convidaram voluntários e contorcionistas para tentar reproduzir a cena. Depois de 200 tentativas, um dos voluntários conseguiu. Entrou, girou o cadeado com a chave e trancou a mala por dentro, com a chave ainda no interior. Além disso, a proprietária do apartamento alugado por Gareth contou que em 2007 encontrou o falecido espião algemado à cama gritando por ajuda. Na época, ele alegou ter sido vítima de um assalto, porém, a proprietária disse acreditar que aquilo parecia algum tipo de jogo sexual. Mesmo com essas novas revelações, o caso Gareth Williams já era considerado estranho demais para ser um acidente. Por conta disso, ninguém ficou surpreso quando, em 2015, depois de anos de silêncio, um homem decidiu falar. Um nome vindo do frio,
diretamente do coração do antigo Império Soviético. Boris Karpichov, um desertor russo, ex-agente da KGB e do FSB, os serviços secretos que sucederam a antiga inteligência soviética. Karpichov deu uma entrevista exclusiva ao jornal Daily Mirror, e o que ele revelou foi o suficiente para reacender o caso como uma fogueira adormecida. Garrett Williams foi assassinado por agentes russos. Foi o que ele disse, sem hesitar. E foi além. Segundo Karpichov, Garrett havia descoberto algo comprometedor demais. Informações sobre lavagem de dinheiro de oligarcas russos com conexões dentro do Reino Unido e até em governos aliados. Ele teria se recusado a cooperar com um plano de infiltração e, por isso, se tornou um alvo. A história parecia saída de um roteiro de espionagem de Hollywood. Mas o mais assustador era o nível de detalhe que Karpichov apresentou. Segundo ele, o assassinato foi executado de forma limpa, técnica e sem rastros, usando substâncias químicas raras, capazes de paralisar o corpo e provocar asfixia sem deixar vestígios. Algo que, curiosamente, coincidia com o resultado da autópsia. Nenhum trauma, nenhuma droga detectável e morte por falta de ar. Karpichov não apresentou evidências do seu relato, mas o silêncio do MI6, que não confirmou nem negou as declarações, foi interpretado como o que sempre é dentro do mundo da espionagem: admissão indireta. Com o aumento do ceticismo, informações oficiais da investigação começaram a ser contestadas. Relatórios internos da polícia, obtidos via Lei de Liberdade de Informação, mostravam que 12 amostras de DNA haviam sido coletadas no apartamento. Todas foram descartadas por contaminação. Todas, de 12 amostras diferentes. A probabilidade estatística de isso acontecer por acaso era praticamente nula. E mesmo assim, a investigação seguiu como se fosse algo normal. Em meio ao caos de informações, algo chamou a atenção de peritos independentes. As dobras da mala indicavam que ela havia sido movida após a morte e que o corpo não estava originalmente naquela posição. Parecia que alguém havia mexido na cena. Para piorar, surgiram relatos de que o apartamento de Garrett havia sido acidentalmente limpo antes da chegada da perícia. Sim, limpo, por uma equipe de manutenção contratada pelo próprio MI6. Essa revelação, feita por um jornalista investigativo em 2016, causou revolta. Como uma cena de crime poderia ser alterada antes da coleta de evidências? A resposta oficial foi curta: erro de comunicação. Mas, convenhamos, quantos erros são aceitáveis em um caso de espionagem internacional? A essa altura, o caso já havia ultrapassado a fronteira entre crime e política. Debates no parlamento britânico começaram a questionar o papel do MI6 na morte do agente. Mas as audiências eram sempre interrompidas sob a justificativa de segurança nacional. Cada tentativa de transparência era barrada pela mesma parede invisível: segredo de Estado. Para concluir, o caso Garrett Williams teve 3 investigações oficiais. Primeiramente, houve um inquérito conduzido pela médica legista Fiona Wilcox, que descartou formalmente as teses de morte acidental e de homicídio culposo.
A morte de Gareth Williams, o agente do MI6, encontrado nu dentro de uma mala trancada com cadeado na banheira de seu apartamento em Londres, foi considerada criminalmente mediada. Com base na preponderância das probabilidades, Wilcox concluiu que Williams foi morto ilegalmente. Ela também descartou a ideia de que o interesse em práticas sexuais perigosas tivesse qualquer ligação com a morte dele. Se tivesse, ela esperaria muito mais atividade na internet. Williams só havia acessado sites com esse conteúdo em 4 dias, disse ela. Wilcox afirmou que os vazamentos sobre estas questões íntimas poderiam ter sido uma tentativa de terceiros de manipular parte das evidências. Em 2013, uma investigação da Polícia Metropolitana contradisse Wilcox e alegou que Gareth provavelmente morreu acidentalmente dentro da mala, sem apresentar novas informações relevantes. Uma nova perícia forense foi encomendada em 2021 e concluída em 2023, porém, segundo o detetive-chefe Neil John, nenhuma nova evidência de DNA foi encontrada e nenhuma outra linha de investigação foi identificada. Essa foi a última atualização oficial sobre o caso. Pessoalmente, acho mais provável que alguém tenha de fato matado Gareth e usado uma cópia da chave para trancar o corpo na mala, ainda que fosse mais simples para o hipotético assassino levar a mala para outro lugar em vez de simular um acidente fetichista. E você, o que acha? Deixe um like para mais casos curiosos.